Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dar-se-á o caso, não raro, sucedido, de uma intervenção diabólica. O anjo das trevas transforma-se algumas vezes em anjo de luz para enganar os crentes. Verificar-se-á isso agora? A Jacinta afirma que o vestido da senhora chega apenas aos joelhos. A Lúcia e o Francisco declaram que desce até próximo dos artelhos. Haverá neste ponto confusão da parte das crianças, sobretudo por parte da mais nova? Senão este ponto torna-se difícil de explicar e resolver. Nossa Senhora não pode, evidentemente, aparecer senão o mais decente e modestamente vestida. O vestido deveria descer até perto dos pés. O contrário, posta de parte a hipótese de engano das crianças. Aliás, é admissível, porque podiam não ter reparado bem, não ter podido examinar perfeitamente o traje da aparição, tanto mais que não possuem o dom da infalibilidade. O contrário disto constitui a dificuldade mais grave, a opor a sobrenaturalidade da aparição, e faz nascer no espírito o receio de que se trata de uma mistificação preparada pelo espírito das trevas. Mas como explicar a concorrência de tantos milhares de pessoas, a sua fé viva e piedade ardente? A modéstia e compostura que mostram em todos os seus atos, o silêncio e recolhimento da multidão, as conversações numerosas e retumbantes ocasionadas pelos acontecimentos, o aparecimento de sinais extraordinários no céu e na terra, verificados por milhares de testemunhas. Como explicar, repito, todos estes factos e conciliá-los com a providência divina e a economia que rege o mundo sobrenatural? Sobretudo depois do estabelecimento do cristianismo, se o demónio aqui a causa ou ocasião de semelhantes factos. Resta, pois, uma única solução. Serão os acontecimentos de Fátima obra de Deus? É cedo demais para responder com segurança a esta pergunta. A Igreja ainda não interveio, nomeando a respectiva comissão de inquérito. Quando o fizer, a missão desta comissão será relativamente fácil de cumprir. No próximo dia 13 de outubro, ou tudo se desfará como por encanto, ou novas provas, inteiramente concludentes, virão confirmar as que já existem, em favor da realidade das aparições da Virgem. Então este padre faz um estudo bastante científico a respeito daquilo que ele ouviu das crianças. Aquele pormenor de vestido, a Jacinta diz que vai até os joelhos, a Lúcia e o Francisco diz que vai até os artelhos, até ao fundo dos pés. Meu Deus, são detalhes, é verdade. Mas para uma criança, para alguém que vê uma aparição e põe-se a olhar para ela, para Nossa Senhora. Eu vou pensar assim, se eu visse Nossa Senhora, se eu tivesse essa graça, eu não teria a graça. Era uma graça muito grande. Eu vi a Nossa Senhora. Mas naquele momento que eu estivesse diante dela, eu não estaria muito preocupada com o seu vestido, com a sua roupa. Porque talvez aquele momento era tão rápido, tão divino, que estaria a olhar, no máximo dos máximos, para as suas mãos, mas mais para os seus olhos, para a sua face. Tudo mais parecerá indiferente. Talvez por causa disso a Jacinta, com a sua pequenez, já estava tão firme a ouvir. Porque ela ouvia Nossa Senhora, ao contrário de Francisco, que não ouvia. Ela ouvia. Então, estava a olhar para ela. Que importância teria se o vestido estava conforme os hábitos da terra?
porque se usava naquela altura uma saia até os joelhos. Era o mais usual para uma mulher. Então, o pormenor seria esse pormenor de estar até os pés ou não estar até os pés. Quase que é algo que não estaria muito preocupada em me ver, porque se eu, em vez de estar a olhar para a Nossa Senhora, estivesse a contemplar o seu vestido e outros pormenores, eu acho que não daria tempo. Eu estou a falar isso por mim. Eu acho que, para já, estaria toda atemorizada mas o caro leitor que está a me ouvir, se colocar no lugar dos pastorinhos, talvez vai perceber exatamente isso. Estas explicações do padre, ao tentar colocar todas as hipóteses, é preciso colocar, realmente, e tirar todas essas dúvidas. Mesmo esta dúvida que se possa ser também algo que venha do demónio, por exemplo, uma ilusão feita pelo demónio. Mas aqui o padre logo lança isto. Mas se é do demónio, porque as pessoas estão ali a rezar com tanta devoção? Porque a concorrência de tantos milhares de pessoas e uma fé viva e a piedade ardente? Porque é que as crianças estão modestamente vestidas e mostram em todos os seus atos este recolhimento que é necessário ver em alguém que mostra respeito por aquilo que está a ver. Milhares de testemunhas estão ali diante daquelas crianças a vê-las rezar o terço, como foi num documento que eu já li anteriormente, em que a pessoa, ao rezar o terço com os três pastorinhos, ficou impressionado. Fiquei impressionado com tamanha piedade com aquelas crianças que rezavam o terço. Uma piedade que talvez muitos adultos já não rezavam. Se aquilo fosse algo brincadeira ou algo que não fosse do céu, as crianças não tinham uma vontade de estar ali tão direitinhas a rezar o terço e a levar o seu espírito a Deus, como aconteceu uma vez que elas até se esqueceram do rebanho que estavam a guardar, porque rezavam o terço de uma forma tão fervorosa que até o rebanho acabou por lhes fugir e ir a outros campos. Estavam realmente concentradas no que estavam a fazer na oração. Isso não pode ser do demónio. Terá que ser de algo sobrenatural, que venha de Deus. E o padre depois coloca aqui que a solução está próxima, porque se ela disse que em outubro irá demonstrar um milagre que será realmente a prova de que ela ali realmente aparece, então dia 3 de outubro vai tudo se resolver, porque se não houver nenhum milagre, se não houver nenhuma apresentação de algo que possa as pessoas realmente perceberem que existe ali algo sobrenatural, tudo irá se desfazer. Então o padre espera pelo 13 de outubro. E será nesse 13 de outubro em que este padre irá presenciar tudo aquilo que irá acontecer no dia 13 de outubro. Uma promessa que foi cumprida. E indo confirmar o que as crianças diziam. Claro que, mesmo depois disso tudo que vai acontecer 13 de outubro, ainda vai demorar muitos anos até que estas aparições sejam consideradas e aprovadas pela Santa Igreja. Com a sua cautela de sempre, durante muitos anos ainda, Lúcia será interrogada. As crianças serão também interrogadas, Jacinta e Francisco, praticamente até a sua morte.
Jacinta e Francisco terão que ter os seus derradeiros anos, em favor de tudo o que possam fazer pela salvação dos pecadores, cada qual a seu jeito. E Lúcia, com aquela missão de transcrever tudo isso e então ser aquela vidente que irá permanecer entre nós, para que a mensagem de Fátima seja realmente ouvida e completada de certa forma com aquela aparição que irá ocorrer em Tui, através daquela devoção dos sábados da reparação, dos 5 primeiros sábados. Nossa Senhora tem calma e aos poucos vai dando a conhecer o que é importante saber, o que nós temos que saber. E eu aqui ainda vou fazer aqui também um aditamento que eu na altura não fiz uma reflexão melhor sobre isso, mas acho que valerá a pena fazer para terminar este documento 10. Quando se falou dos irmãos de Lúcia, e são bastantes, eles tiveram 6 filhos, um irmão e 4 irmãs. Ela era a mais nova, Lúcia. E quando se falou de todos esses irmãos de Lúcia, com os seus nascimentos e a data de falecimento também, que está nesta página 54 do documento 10, depois é dito uma coisa bastante importante sobre o dia em que Lúcia foi batizada. Segundo a declaração da própria Lúcia, a 23 de fevereiro de 1989, o dia de nascimento foi a 28 de março de 1907 e não a 22 de março. Meu pai era muito assíduo em levar os filhos à pia batismal. Quando eu nasci, ouvi contar a minha mãe numa entrevista com o Dr. Formigão, que a interrogou perguntando em que dia eu fazia anos. A mãe respondeu: nós dizemos que é no dia 22 de março, porque ela foi registada como tendo nascido nesse dia. Mas na verdade não é bem assim. Ela nasceu no dia 28 de março. Era quinta-feira santa. O pai tratou logo do batizado. Não lhe convinha na próxima semana por motivos dos seus trabalhos, mas como estava mandado que os pais levassem os filhos a batizar aos 8 dias depois de nascidos, que de contrário pagavam multa, o pai resolveu dá-la como nascida no dia 22 para que o pároco a batizasse no sábado da Aleluia, que era o dia 30 do mesmo mês. Isto está em Memórias da Irmã Lúcia, no 5º capítulo, no capítulo número 2, na 5ª Memória da Irmã Lúcia, no capítulo 1, número 2, Fátima. Eu aqui coloco algo muito importante, que aqui é dito, que o pai de Lúcia, os pais de Lúcia, era muito assíduo em levar os filhos à pia batismal. Ou seja, naquela altura e mesmo na altura da minha, eu mesma posso atestar isso, que na altura da minha mãe era muito importante, mal nascia a criança, e logo levar as crianças ao batismo. Não era preocupação fazer-se festa, nem
nem se esperar meses ou para encontrar um padrinho ou organizar uma festa. O mais importante é levar logo que possível a criança a ser batizada. Porque o que o batismo fazia nas crianças era muito mais importante de qualquer outro regozijo social que se podia ter. O batismo de uma criança era para os primeiros católicos, e nós, como católicos, sabendo o valor do batismo, nunca devíamos esperar para batizar os nossos filhos, nem nos batizar se um dia nós, como adultos, virmos que a religião católica é a nossa religião. E por isso, batizar tem um grande sentido na alma daquela criança que acaba de nascer. Eu vou colocar aqui o link de um curso que está a ser feito pelo Santo Dom Bosco, e vou colocar a parte do batismo. Eu não sabia que o batismo era tão importante. Eu já fui muitas vezes levada a acreditar que o batismo podia esperar mais alguns dias, mais alguns meses. Mas agora, depois que eu soube o que é o batismo, eu nunca esperaria, porque não sabemos o dia e a hora em que a nossa alma vai ser levada para Deus. E naquela altura, até mesmo quando uma criança estava assim doente, mais depressa ainda, os pais a levavam para ser batizada. E por vezes até mesmo mal acabassem de nascer, se ela estivesse a correr perigo de vida. Porquê? Eu convido a todos que aprendam, que saibam. Eu convido a todos a ver este curso tradicional, catecismo tradicional. Muitas dúvidas vão ser dissipadas, porque aqui o que é dito como sim, sendo sim, não e não. Ou seja, o que a Igreja Católica ensina é isto e é isto. Não há meias palavras, nem meios ensinamentos. Por isso, aqui dizendo que a Lúcia nasceu na quinta-feira santa, e ela acabou por ser batizada no sábado da Aleluia. Houve aqui uma vontade do pai batizá-la mais depressa por causa daquilo que iria acontecer na semana seguinte, mas o que é mais importante é que acaba por ela ser batizada num dia também muito importante, quase que no sábado, e ela seria depois aquela que iria dizer e iria propagar a devoção dos 5 primeiros sábados. Nada por acaso. Nada é por acaso. E por isso a Lúcia nos ensina, até mesmo com o seu batismo, que nós precisamos dar muito valor a este momento e não esperarmos por festas nem por nada, mas batizarmos as nossas crianças logo que possível. Porque nós, como católicos, sabemos o valor do que significa o batismo para as nossas crianças e para nós mesmos, e a diferença que faz na alma que necessita de ser agraciada com esta graça do batismo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.